boa tarde a todos, em especial meu agradecimento à Justiça Federal pela lembrança desse trabalho bonito que fizemos nas audiências de conciliação. Meu agradecimento especial ao doutor Irivaldo, à época, então, juiz federal em Maringá, que foi realmente onde tudo começou, né? E parabenizo a Justiça por essa ideia, dessa memória, né? Tão importante essas coisas que deram certo, valorizar essas coisas que deram certo e que foram tão produtivas aos cidadãos brasileiros, né? Eu sou Elizabeth de Freitas Mazur. À época, em 2002, eu era gerente da área financeira da Caixa Econômica. Eu gerenciava a GITER, que era uma gerência que atendia o Paraná todo, né? Permaneci nesse cargo de 2002 a 2005, quando então fui a Brasília, assumi um outro cargo, mas na mesma área, mas daí envolvendo o Brasil inteiro. Então, e como tudo isso começou, né? Como foi esse lindo projeto das audiências de conciliação? À época, vou me permitir voltar um pouquinho a 2001, que eu creio quando foi inaugurada a primeira vara especializada do SFH em Curitiba, então sob a condução do Dr. Márcio Rocha. A essa época, em 2001, ou talvez início de 2002, não me recordo precisamente, o que é que acontecia, qual era a relação Caixa, Mutuário e Justiça Federal e advogados, né? Zero, a relação era zero. Nós recebíamos, enquanto departamento financeiro da Caixa, nós recebíamos sempre, toda semana, em torno de 15 a 30 pedidos de subsídios para os processos. Esse pedido vinha da nossa área jurídica, e pedidos imensos também de perícia para contestar os cálculos da perícia contábil e isso estava sendo assim um trabalho que não rendia. Por quê? Os subsídios eram sempre os mesmos. O que a Caixa poderia falar diante de uma situação em que um contrato de financiamento a um imóvel que valia, vamos dizer, R$ 100.000, tinha um saldo devedor de, às vezes, superior a 1 milhão. Por conta de quê? Por conta de uma inflação que tivemos em um período que todos lembram, né? Creio eu, de 90 até 96, por aí, mais ou menos, né? Então, os saldos devedores descasaram muito do valor real do imóvel e, óbvio, que a prestação impossível do mutuário pagar. Então, esses subsídios se repetiam, era sempre nós contando a mesma história. As perícias dos cálculos também era difícil de fazer, porque envolvia mês a mês, às vezes até né, dia a dia. E isso era um trabalho que consumia mais ou menos de 10 a 15 empregados do nosso departamento, que contava com 40 empregados para atender o Paraná inteiro. Quando inaugurou a vara do Sistema Federal, né, nós pedimos a permissão e o agendamento e fomos conversar com o doutor Márcio a possibilidade de ou eliminar esses subsídios ou de encontrarmos uma alternativa para que esse trabalho não fosse uma roda que só girava e não gerava ganho para ninguém. Muito ao contrário, era prejuízo para a Caixa, em consequência, lógico, nosso, né? Nosso banco de caráter público, era prejuízo do mutuário que estava morando num lugar que não era dele, se sentindo incomodado com cobrança, era prejuízo da Justiça Federal, que perdia seus tempos só em relatando, aumentando, né, o tamanho dos processos. Fomos conversar com o doutor Márcio. E o que ele sugeriu à época era uma coisa que a Caixa não poderia fazer, que era realmente dar um desconto nesse saldo devedor, trazer o equilíbrio novamente a esse saldo devedor. Mas, claro que o TCU nos impedia de fazer qualquer. Como é que a Caixa poderia dar um desconto de R$ 900 mil em um contrato? Isso, né, obviamente, não existia. Passou o tempo, né, alguns meses, e eu acho que assim as boas intenções de todos, eu acho que fizeram um conjunto, né, de boas intenções e com várias coincidências. A Caixa conseguiu
junto ao Tribunal de Contas da União, a permissão para vender esses créditos, terceirizar, né, esses créditos. Ela vendeu e continuaria a prestar o apoio técnico, que justamente era feito pela área na qual nós trabalhávamos, né? Então, foi vendido para a Engeia também foi criada em 2001, 2002, e a Caixa vendeu uma enorme quantidade de créditos concedidos àquela época da inflação alta em que houveram os descasamentos, né? Muito bem, com a criação da a Engeia conseguiu, qual que era a missão da Engeia? Era recuperar esses créditos e retornar, na medida do possível, à propriedade dos cidadãos que haviam adquiridos, né? Chamamos de mutuários, né? E assim, a Engeia começou a fornecer algumas propostas, mas muito timidamente. Na mesma época, nós fomos contatados pelo doutor Erivaldo, então juiz federal da Vara de Maringá, perguntando o que a gente poderia fazer, que ele estava com, né, com o mesmo sentimento que a gente estava, que aquilo não andava, não andava, ia, voltava, ia para o tribunal, voltava, ia para lá, voltava, né? E se a gente não poderia fazer audiência de conciliação? Claro, passamos para as esferas superiores, né? Eles aprovaram, e lá fomos nós para Maringá. Fui eu, uma colega chamada Madalena, que participou também ativamente desse projeto. E nós fomos, então, o doutor Irivaldo nos passou uma relação de processos que a gente poderia levar às audiências. Nós passamos todo esse cálculo para a Engeia, para ver o que nós poderíamos conseguir de desconto, né? Lemos os contratos inteiros, fomos para Maringá com malas imensas, carregando os processos grandes nas audiências, né? E fomos para o primeiro dia. E aí já posso contar um primeiro fato curioso, que as nossas pernas, as minhas e a da Madalena, tremiam tanto, porque a gente não sabia o que ia acontecer e a gente tinha um medo do juiz, lógico, né? E então, quando começou aquela audiência, não sabíamos a sequência, mas depois, né, com toda elegância, com toda delicadeza, né, o juiz foi colocando mutuários, advogados, nós, todos à vontade, e assim, o intuito foi muito bem esclarecido, que o que era? Era fazer um acordo que favorecesse todas as partes, um acordo legal, montado, subscrito, né, sob termos e tudo. Então, começamos, né? E no decorrer da primeira semana, também cabe ressaltar não só o doutor Erivaldo, mas como o Fernando também, que era diretor de secretaria dele à época, nossa, nos ajudando e numa simpatia, torcendo. Todos nós estávamos torcendo para fechar um acordo. Porém, durante a primeira semana, não saiu acordo nenhum. Nenhum. E nós ficamos muito chateados também, tanto que eu e Madalena chegamos a fazer uma promessa, que no primeiro acordo que saísse, nós iríamos subir as escadas da Catedral de Maringá. E assim fizemos. Para que saísse o primeiro acordo, o doutor Irivaldo nos chamou, falou que as propostas não estavam boas ainda, e o que nós poderíamos adequar, o que nós poderíamos fazer. Chamamos a Engeia também, à época a gente não tinha essa facilidade de vídeo reunião e tudo, mas fomos até eles, depois eles vieram até nós, no intervalo curto de tempo. Perguntamos também aos advogados das partes, aos nossos advogados, aos mutuários, o que poderia ser melhorado. E assim a gente foi afinando, até que a gente chegou mais ou menos que era um parâmetro que o contrato poderia voltar pelo menos ao valor da avaliação, ou até 30%, 40%, um percentual do valor da avaliação atual, né? Então, daí até a engenharia da Caixa também entrou no processo, porque a engenharia da Caixa fazia as avaliações, à época subsidiadas também pela Engeia, para que o mutuário não tivesse nenhuma despesa. E a partir desse ponto em que os acordos eram feitos pelo valor da avaliação ou um percentual inferior, de acordo com aí, o que entrava aí? Quantas parcelas o mutuário tinha pago, quanto tempo restava, né? Era um cálculo muito bem feito e assim com muita boa intenção de todos, né? De realmente de fechar o acordo, de encerrar aquele caso. E a partir daí nós fomos, né, caminhando.
e fechamos o primeiro acordo logo no começo da segunda semana, pagamos a promessa e ficamos em Maringá ainda, acho que um bom tempo, em um mês, e depois, né, fomos, né, todo mundo foi otimizando até os passos para que cada vez mais a gente conseguisse mais agilidade, e então isso, né, foi o start dentro da Caixa, dentro da Justiça, e que foi todo um sucesso mesmo, mas eu atribuo, além, né, claro, do processo financeiro que envolve, além dos descontos que foram dados, eu atribuo o sucesso ao empenho de todos, né, a dedicação de todos, porque no final, veja, o meu papel, né, naquelas audiências, eu era preposta da Caixa e da Engeia, né? Tínhamos a procuração para isso, então, só que acabamos virando, sem saber, conciliadores, porque no final era tão gratificante quando a gente explicava para o mutuário como funciona o financiamento, qual é a evolução desse saldo devedor, porque eu sei que isso até hoje é um pouco obscuro ainda, né? Mas é matemático, então é fácil de você explicar. E quando você fala de pessoa para pessoa, a matemática pode deixar de ser números e ganhar uma pessoabilidade, né? Então, era fácil quando se podia falar a verdade. E era assim, depois tivemos que multiplicar esses prepostos, por quê? Depois de Maringá, já tivemos Londrina, em Londrina tínhamos casos bem complicados, muita pessoa jurídica também envolvida, as construtoras da época, né? E então, mas já passamos para Londrina e daí fomos multiplicando. Aquele pessoal que eu tinha envolvido nos subsídios, prestando subsídios e fazendo cálculos, aos poucos a gente foi migrando para eles estudarem os contratos e irem levando as propostas, né? Na sequência, conseguindo fazer os acordos, né? A partir de Maringá, Londrina, Curitiba ainda não tinha se iniciado, né? Mas foi rapidamente. A época, a doutora Anne, ou assumiu, ou já estava na vara do SFH, e foi muito bacana também, porque ela, a Fátima, que era diretora de secretaria dela, também se imbuíram da mesma forma e mandavam um telegrama para os mutuários, telefonavam, chegavam, a diretoria de secretaria colocou os funcionários a telefonar para os mutuários, para que os mutuários comparecessem, porque em Curitiba havia uma resistência muito maior, né? Lógico, os advogados daqui viam as audiências com um olhar de desconfiança, tudo. Então, o que eles orientavam os mutuários, né? À época, não, é melhor não comparecer, deixa assim. Então, aí houve todo um trabalho da justiça nesse sentido, de convocar os mutuários, de mandar o telegrama e tudo. Nós, da Caixa, fazíamos o possível também, quando tínhamos algum contato, quando esse mutuário era cliente, também que era fácil de levá-lo, né? E a gente foi conseguindo, daí aos poucos, tínhamos aqui vários escritórios com muitos mutuários, posso lembrar o nome depois de alguns deles, que iniciavam com uma resistência inicial, mas depois entravam naquele clima, entravam naquele consenso mesmo, procurando o acordo. E os acordos eram feitos, eram lavrados, eram parcelados, várias vezes a gente fazia um outro financiamento, mas sempre de acordo com o que a pessoa poderia pagar, e dali para frente também continuar o pagamento e se tornar o efetivo proprietário do seu imóvel, que era esse era o objetivo principal das audiências de conciliação, que aquele processo não ficasse no armário ou nosso ou da justiça, mas que sim, que esse mutuário fosse para casa, tranquilo, feliz, né? E quantas foram as comemorações? Nossa, como a gente ficava feliz, né, de ver realmente que assim as pessoas saíam de lá nos agradecendo muito, porque saíam proprietários, eles tiravam um peso das costas deles muito grande. Vocês imaginem, né?
eu estou morando na minha casa, não consigo pagar a prestação, começo a receber cobrança, 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 entro com uma ação judicial, porque essa cobrança, lógico, não era cabível à época, era fruto, repito, era fruto de um sistema inflacionário no país que ninguém suportou. E aí, sob júdice, né, assim, a cargo do advogado, eu perco contato até com o meu advogado, estou morando, estou recebendo aviso de leilão, de despejo, isso doía muito, né? E posso contar que teve casos que nos emocionaram muito, que resolvemos. Teve um caso, inclusive, que vou ressaltar aqui, encabeçado pela, então, diretora de secretaria da Fátima também. Fizemos até uma vaquinha para poder ajudar um mutuário que a situação era muito difícil, tinha um filho, inclusive, com problemas excepcionais, e tudo. Aquele caso motivou muito. E os primeiros casos, então, lá em Maringá, nossa, era motivo de festa, porque, imagina, era toda uma inovação, né, que continha. Ali era todo um espírito conciliador mesmo, né? E foi muito legal, né? Tivemos vários casos divertidos também, né? Eu lembro que nós ganhamos lá em Maringá, eu acho que foram frangos ou um porquinho que, assim, com todo carinho foi nos dado e foi recebido por nós, né? Mas a gente estava em hotel, não tínhamos o que fazer com a carne, mas daí acabamos passando, alguém preparou esse presente para nós, né? E pudemos degustar do presente, que foi muito legal. Da minha parte, né, eu fico assim lisonjeada, né, agradeço novamente, parabenizo também de ter lembrado e de ter participado desse projeto, né? Então, isso acabou sendo o projeto profissional da minha vida, porque, ressalto, depois que fui a Brasília, não só mais no Paraná, que virou caso de sucesso, né, a Justiça Federal do Paraná ganhou, né, assim, um respeito tão grande dentro da Caixa, sabendo que a gente tinha proximidade com o juiz. Depois tivemos audiências no tribunal também, fomos a Porto Alegre fazer audiências no tribunal, que era outro ineditismo, né? E depois, quando foi a Brasília, nós implantamos no Brasil inteiro. E o doutor Erivaldo novamente nos ajudou nisso, porque ele ia representando a justiça para estabelecer aquele primeiro vínculo, Caixa e Engeia juntas também, e fomos pelo Brasil, quase pelo Brasil todo, implantando, demos cursos pela Caixa, até para outros bancos nós demos curso de como que a gente como nos preparávamos para as audiências, né? E acho que foram assim em torno de 8 a 10 anos que tivemos isso, tivemos assim um sucesso muito bom. Por isso, eu só tenho realmente a agradecer. As lembranças são as melhores possíveis, o respeito maior ainda, porque realmente nós mudamos para melhor a vida de muitos cidadãos brasileiros. E isso é o orgulho que eu carrego no peito, junto com todos, junto com o Fernando, com o doutor Erivaldo. Eu não vou me lembrar o nome de todos os juízes, mas doutor Flávio, Andréia, nossa, acho que até doutor Danilo também. Meu Deus do céu, foi assim muito bom ter trabalhado junto com a Justiça Federal nesses projetos. E eu realmente agradeço e desejo a todos que isso fique na memória e que cada vez mais a gente possa fazer o melhor pelos cidadãos. Obrigada.